Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre sinal. Afinal, o que é um sinal em Libras, né? Não era um gesto o nome certo? Não, e é isso que eu vou te ensinar agora. Na Libras nós temos sinais, como no português nós temos nomes. Então, nomes no português, sinais em Libras, tá? Então, quando eu faço... como que eu falo carro em Libras? O sinal de carro é esse aqui. Então, nós não temos gestos, nós temos sinais. Então, nós temos nomes, palavras em português e sinais em Libras. E aí, quando a gente fala assim, qual que é o seu sinal para uma pessoa, né? O que é isso? O que significa? É o que eu vou te explicar agora. No português, nós temos nossos nomes. Às vezes, nossos nomes são iguais aos nomes de outras pessoas, então não existe só você com o seu nome, exceto se for muito diferente, né? Não existe só você com o seu nome, você sempre vai encontrar alguém com um nome parecido ou igual ao seu. E o mesmo acontece na Libras. O nome é a forma como que nós somos identificados, né? A forma como nós somos identificados no português. O nosso RG lá consta o nosso nome. Na Libras nós somos identificados através do nosso sinal. E como é que a gente então ganha um sinal, cria um sinal? A gente chama de sinal de batismo, afinal a gente é batizado com o nosso nome em português, logo somos batizados com o nosso sinal em Libras. Bom, normalmente quem nos atribui sinais são os surdos, porque eles são visuais e os sinais são visuais. Por que a gente não usa ficar fazendo a datilologia do nome em Libras? Porque a datilologia é uma coisa que pertence ao português e a Libras é visual e ela remete a características das pessoas. Então toda vez que eu for falar de uma pessoa, eu vou citar as características dela. E aí, através disso, o surdo vai lembrar de quem é a pessoa. E é através disso que ele vai dar o sinal. Então, por exemplo, o meu sinal é esse aqui, ó, é a letra G aqui na minha testa, porque eu tenho uma pintinha bem aqui na testa. E a surda que escolheu esse sinal para mim achou que essa pintinha era uma característica marcante em mim e era algo que fazia sentido de ser lembrado, né? Que fazia sentido de estar no meu registro. Então, ela me batizou, meu sinal na comunidade surda é esse daqui. Um outro exemplo, minha mãe é uma pessoa muito sorridente, o nome dela começa com a letra R, tá? E aí o sinal da minha mãe é assim. Porque uma característica visual marcante nela é o sorriso dela. O meu pai é careca e uma característica que a surda que atribuiu o sinal achou marcante nele foi isso. Então o sinal dele é a letra G e passa aqui em cima por causa da careca, tá? Não necessariamente o sinal tem que atribuir algo do seu nome. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela transpira, né? Ela sua muito. E aí, quando os surdos começaram a conviver com ela e perceberam isso, eles decidiram fazer o sinal dela assim, ó. Porque ela sua muito, não tem nada a ver com o nome dela, mas, por exemplo, é como se a gente falasse assim, sabe aquela menina que tá sempre suando, sempre transpirando? Então, e aí continua o assunto. É sobre isso, é sobre características da pessoa, características visuais da pessoa, ok? E tudo que tem nome próprio em português tem sinal próprio em Libras. Então, por exemplo, a gente tem um sinal para loja em Libras, mas os nomes das lojas não têm sinal. Eles têm nomes próprios, então eles atribuem sinais próprios. Então, por exemplo, na minha cidade tem um supermercado que a logomarca é um coração e a letra B. Então o surdo fez o coração com a letra B e o sinal desse supermercado é assim, tá? Então, supermercado é esse sinal aqui. Sinal geral, né? Supermercado. Mas esse supermercado em si tem esse sinal, tá bom? Então, por exemplo, Banco do Brasil tem um sinal, Banco do Bradesco tem outro sinal, o Sicoob tem outro sinal, o Sicredi tem outro sinal e assim vai. Mas banco é isso aqui. Agora, qual banco vai ter um sinal de acordo com as características daquele banco? Ok? Então, tudo que a gente tem nome próprio em português, a gente tem também sinal próprio na Libras, ok? Então, é assim que funciona e cada pessoa tem o seu sinal. Sinal é assim, ó, sinal, sinal, o seu sinal e o meu sinal.
seu sinal e o meu sinal. Se você ainda não tem um sinal, quando você encontrar com um surdo, você pede para ele escolher um sinal de batismo para você. E algumas vezes os surdos escolhem sinais que as pessoas não gostam e eles não fazem isso na malícia. Por exemplo, tem uma moça que eu conheço que ela estava se sentindo mal porque ela estava acima do peso e uma característica marcante nela era o corpo dela. Então o surdo deu um sinal que fazia referência ao corpo dela. E como ela estava se sentindo mal com isso naquele momento, ela conversou com o surdo e pediu se não tinha a possibilidade dele trocar esse sinal, escolher outro, porque isso ela lidava como se fosse um bullying, ela não gostava de ser lembrada por essa característica. Então o surdo entendeu e trocou o sinal, viu outra característica marcante nela e trocou. O mesmo acontece com um amigo que tinha o nariz grandinho e aí o surdo deu um sinal para ele que fazia referência ao nariz e ele se sentiu mal, conversou com o surdo entendeu e trocou o sinal. Então se o surdo atribui um sinal para você do qual você não gosta, não se sente bem, é só se comunicar, não tem problema que ele vai entender, ok? Mas sinal da pessoa é isso, né? Tem gente que fala que é um apelido, né, na Libras, mas não é um apelido, é um registro, né? Até porque se a gente tivesse que ficar fazendo a datilologia do nosso nome toda vez, a gente ia perder o maior tempo, e isso aqui não tem sentido visual nenhum, é totalmente português. O que tem sentido visual são as características, é o que a gente vê, e é por isso que cada pessoa tem um sinal de batismo e não ficar fazendo o nome em Libras. E normalmente quando a gente encontra uma pessoa que sabe Libras, ou então um surdo, né, que também sabe Libras, óbvio, a gente pergunta o nome e logo em seguida a gente pergunta o sinal, porque simplifica a vida saber o sinal da pessoa. Bem que até ouvintes podiam ter sinal, né, isso ia facilitar. E uma pergunta que eu recebo sempre é: existem pessoas com sinais iguais? Sim, da mesma forma que existem pessoas com nomes iguais. Então eu conheço muitas pessoas que têm esse sinal aqui, ó, que é um R aqui. Conheço muitas pessoas que têm esse sinal. É uma característica marcante de ambas, né? De todas essas pessoas. Por isso que elas têm o mesmo sinal, bem como o nome, né? Então, é isso. E normalmente quem atribui sinais são os surdos, né? Surdos ativos, atuantes na comunidade surda. Gostou de saber disso? Me conta aqui nos comentários que eu vou amar ler tudo que vocês têm para me dizer. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!